Olá, boa noite a todos. Por aqui, professor Iago Brito. Iniciaremos hoje a disciplina de radioterapia. Vou apresentar aqui o slide para iniciarmos nossa aula. Primeira aula da disciplina de radioterapia, mais uma disciplina do ensino remoto. E para abrirmos nossa aula hoje, uma frase da célebre Marie Curie: na vida nada deve ser temido, apenas compreendido. Muitas vezes o aluno, até mesmo o profissional, ele fica com medo, com receio de determinados assuntos, de determinadas disciplinas, por ser mais difícil, ou aparentemente mais difícil, ou por ele não ter experiência, ou por ele ter algum tipo de medo ou de receio. Mas a gente não deve temer. Mesmo que o nome seja difícil, ou que aparentemente tenha suas dificuldades, suas limitações, a gente deve sempre manter a calma e estudar, procurar compreender aquela situação para conseguirmos conseguirmos o aprendizado. Radioterapia, eu sou especialista em radioterapia, fiz meu curso e o estágio do curso em Mossoró, no Hospital da Solidariedade, que faz parte da Liga Moçoroense de Estudos e Combate ao Câncer. Fiz em 2015 minha especialização. Após isso, fiz... Só um instante. Na minha opinião, é a melhor disciplina do curso, é a disciplina mais fantástica. Foi a que eu, quanto aluno, a que eu mais me apaixonei. Talvez nesse ensino remoto o aluno ele não tenha esse sentimento, mas com certeza quando as aulas retornarem vocês vão ter, porque é uma disciplina fantástica, onde você sente realmente que você salva vidas na radioterapia. Inclusive, quando as aulas voltarem, nós teremos visita a esse setor que eu estava falando, no qual eu fiz o estágio da minha especialização, que é um dos equipamentos de radioterapia mais moderno do Nordeste, como eu disse, que fica em Mossoró. Quando as aulas voltarem, nós teremos visita lá, vamos conhecer não só o equipamento de radioterapia, como todo o hospital em si. E como são disciplinas específicas, muitas delas cada uma tem suas peculiaridades. Então, na de radioterapia, eu vou começar bem do começo, para vocês irem com conhecimento evoluindo, para quando chegar a parte mais difícil, todos nós já tenhamos um alicerce, uma base de conhecimento muito boa. Então, vamos começar com a pergunta clássica. Vocês fazem o curso de radiologia, mas vocês sabem o que é radiação? A gente trabalha, e vocês vão posteriormente também trabalhar, estudamos sobre isso, falamos muito sobre isso, radiação, radiação X, radiação isso, radiação aquilo, mas afinal, o que é radiação? Quando alguém nos perguntar o que é radiação, o que nós podemos responder? Se perguntarmos para nós mesmos, mas afinal, o que é radiação? A gente saberia responder? Então eu vou trazer aqui um conceito base, para vocês entenderem o que é a radiação em si. Então, a radiação nada mais é do que uma energia que ela consegue se propagar no espaço. Ou seja, é uma energia, uma concentração de energia que ela consegue se propagar, se espalhar, vagar pelo espaço. Não é algo fixo. Essa energia ela consegue se espalhar pelo espaço. Então, nós já sabemos que radiação é uma energia que se propaga no espaço. E essa radiação pode existir de duas maneiras. Pode existir a radiação de maneira natural, ou seja, onde a própria natureza ela nos dá esse tipo de radiação. Por exemplo, o Sol. Os elementos que o Sol emite, o elemento ultravioleta, a radiação ultravioleta, é um tipo de radiação natural. A radiação ultravioleta que é emitida pelo Sol é um tipo de radiação natural, que o próprio
a própria natureza nos oferece. Elementos radioativos, por exemplo, como o césio, do tão falado acidente do césio de Goiânia. O césio é o elemento radioativo natural, ou seja, ele emite radiação de maneira natural. E nós temos também equipamentos que produzem a radiação para ela depois ser emitida, que de maneira geral são os equipamentos que nós vamos trabalhar na área da saúde. Exemplo, um equipamento de raio-x, que produz radiografia. Ele é um elemento que produz radiação construído pelo homem. Ou seja, nós temos o controle do quanto de energia vai ser produzido, quando a energia vai ser liberada, quando está ligado e quando está desligado. Então, radiação é uma energia que se propaga pelo espaço. E pode existir de duas maneiras, ou de maneira natural, ou de maneira criada, construída pelo homem. Se quiser resumir radiação em uma palavra, o resumo é energia. Radiação é energia. E dentro desse conceito de energia, existem dois tipos de energia, dois tipos de radiação, que são as radiações ionizantes e são as radiações não ionizantes. A radiação ionizante, a gente já aprendeu que radiação ela é energia. A radiação ionizante é a radiação que contém alta concentração de energia. Ou seja, a radiação ionizante ela contém muita energia. Energia suficiente, energia com força suficiente para gerar um processo de ionização e poder causar danos celulares. Então, quando se tem muita concentração de energia a ponto suficiente de criar um processo de ionização, que nada mais é do que um processo que ela pode gerar modificação celular, se torna radiação ionizante. É uma radiação que ela consegue ter força para alterar os átomos do corpo. Então, radiação ionizante é um tipo de radiação que contém muita concentração de energia. Concentração, intensidade suficiente para conseguir causar danos ao organismo. Exemplo desse tipo de radiação são o que a gente trabalha, raio-x e raios gama. Por exemplo, é por isso que na radiação ionizante, nos raios-x, na tomografia, a gente fica atrás do biomo, a gente tem que usar os EPIs adequados, tem que tomar as precauções, porque a gente trabalha com radiação ionizante. Então, quando vocês forem começarem a trabalhar na radiologia, mamografia, radioterapia, raio-x, tomografia, vocês vão trabalhar com radiação, mas com radiação ionizante, ou seja, radiação que tem energia suficiente para gerar mudanças, danos celulares. Por isso que tem que tomar todos os cuidados. Nós da radiologia trabalhamos com radiação ionizante. Mas além das radiações ionizantes, nós temos as radiações não ionizantes. As radiações não ionizantes é um tipo de radiação, ou seja, um tipo de energia, mas que ela contém uma intensidade bem menor do que as ionizantes. Tem intensidade? Tem. Tem energia? Tem, mas não o suficiente para gerar danos celulares. Exemplos de radiação não ionizante. Então, vocês estão vendo aqui pela claridade da luz que eu liguei. É uma radiação não ionizante. Quando a gente liga uma luz, essa luz emite uma energia, que é um tipo de radiação não ionizante. Radiação não é energia que se propaga pelo espaço. Então, a energia que sai da lâmpada se propaga pelo espaço, gera a claridade, mas ela não tem intensidade, força suficiente para causar um dano, uma modificação celular no meu corpo. É por isso que é considerada uma radiação não ionizante. Esse exemplo que eu dei é a luz visível, mas nós temos a radiação solar, já citada, ondas de rádio. Iago, então se eu ficar embaixo do sol, meio-dia, só um instante que estão pedindo aqui para entrar. Acho que foi. Então, esse exemplo de uma radiação não ionizante, quer dizer que ela tem energia, ela tem concentração de energia, mas não o suficiente para gerar dano celular.
Ah, Iago, mas se eu ficar embaixo do sol, na praia, de meio-dia, vai ter dano na minha pele, não vai? Sim, vai ter dano, mas não o suficiente para gerar alteração celular, modificação genética. Essa é chamada de radiação não ionizante. Então, nós temos diversos exemplos, como ondas de rádio, radiação solar, a luz visível, entre outros. Contém energia? Contém, mas numa intensidade menor. Já a radiação ionizante, que é utilizada na geração de imagem, na área da saúde de maneira geral, ela tem uma grande concentração de energia, muito maior do que não ionizante. Radiação, concentração de energia suficiente para causar até mesmo danos celulares. Então, nós aprendemos que na radiologia existem dois tipos de radiação. Quais são? Radiações ionizantes e radiações não ionizantes. As radiações ionizantes são utilizadas nos exames por imagem. Característica da ionizantes: muita concentração de energia, concentração, intensidade suficiente para gerar alterações celulares. Já a não ionizante, ela contém energia sim. Como eu estava falando, é quando a gente liga a luz do quarto. Quando a gente liga a luz no quarto, sai uma energia da lâmpada, uma energia não ionizante, uma radiação não ionizante. Radiação não é energia que se propaga pelo espaço. Essa energia se propaga pelo espaço, gera claridade, mas ela não causa efeitos a nível celular no corpo, a nível atômico. É por isso que é uma radiação não ionizante. Ela contém energia, mas não contém energia suficiente para gerar danos celulares. Já a radiação ionizante, ela é uma radiação que contém energia, mas numa quantidade, numa intensidade muito maior, podendo gerar danos celulares. Então, só nessa primeira introdução, nós já temos algum conhecimento. Nós já aprendemos que radiação é uma energia que se propaga pelo espaço. Aprendemos que essa radiação ela pode estar presente na natureza ou pode ser criada pelo homem. E aprendemos que tem dois tipos, as ionizantes e as não ionizantes. Nós vamos trabalhar na nossa profissão da radiologia com qual? Com a radiação ionizante. É por isso que a gente estuda tanto essa questão da radioproteção. Então, tendo esse conceito do que é radiação, de radiação ionizante e não ionizante, a gente vai entrar mais diretamente na radioterapia. Como eu venho falando nas disciplinas, principalmente na disciplina passada de exames contrastados, é muito importante a gente ler a palavra. Então, rádio vem de radiação. Terapia é um sufixo relacionado a tratamento. Então, radioterapia nada mais é do que tratamento com radiação. Durante o curso, vocês veem muito a radiologia como um exame. Exames contrastados, exame de tomografia, exame de mamografia, posicionamento para exame de raio-x. Então, tudo é muito voltado para exame. Na radioterapia, nós temos um outro conceito. Radioterapia não é um exame. O paciente, ele não diz, eu vou ali fazer um exame de radioterapia. Não. Radioterapia não é um exame. Radioterapia é um tratamento, certo? Então, radioterapia é um tratamento que utiliza radiação. Mas que tipo de radiação? Radiação ionizante. Por quê? Porque é uma radiação que tem alta concentração de energia. Então, radioterapia é uma especialidade médica que vai utilizar radiação ionizante, mas, claro, de maneira segura e eficaz, para fins terapêuticos. Tudo que é relacionado à terapia é relacionado a tratamento. Então, radioterapia é um tratamento que utiliza radiação ionizante. Iago, mas vai utilizar essa radiação ionizante para quê? A radioterapia ela tem alguns focos, mas o principal da radioterapia é utilizar a radiação para destruir tumores, para destruir o câncer. Essa radiação, esse tratamento é capaz de destruir
ou inibir o crescimento de células tumorais, empregando feixes de radiação ionizantes que agem danificando o material genético das células atingidas. Ora, se a gente vê que a radiação ela pode gerar dano celular ao paciente, desde os primórdios já se tem essa ideia que a radiação ela faz mal, que a radiação ela destrói células. Então, por que não utilizar isso para o bem? Por que não utilizar essas doses de radiação em um local específico para destruir células específicas? A gente vai estudar isso principalmente na próxima aula sobre câncer, mas o câncer nada mais é, dentro de toda a sua complexidade, do que células anomalíacas, ou seja, células anormais, células patológicas, que elas começam a crescer de maneira desacerbada, a crescer sem controle. Então, a radioterapia é utilizar a radiação para destruir, para matar, ou ao menos para diminuir o crescimento dessas células cancerígenas. Essa introdução, essa base, vamos falar um pouco sobre a história, como vocês estão acostumados, toda disciplina minha eu coloco sobre a história, sobre como surgiu. Então, a radioterapia é utilizada como um tratamento, certo? Tratamento, nunca exame. É um tratamento contra o câncer há mais de 100 anos. E sua origem se deu desde a descoberta dos raios-x, lá em 1895, por William Cohen Röntgen. Vocês já viram, com certeza, essas imagens, tanto de Röntgen quanto da mão da esposa dele, Ana Berta, né? E já em 1896, pela primeira vez, uma paciente portadora de um câncer de mama já estava em estágio bastante avançado, né, sangrante, inoperável. Após a descoberta dos raios-x, vocês já devem ter visto isso até em história da radiologia, a radiação ela começou a ser utilizada para tudo. Então a gente via concursos para ver quem tinha a coluna mais ereta, ou as madames viam como ficavam seus pés nos saltos com equipamento de raio-x, tem equipamento de raio-x em circo, em N situações. E também, a partir dessas experiências, desses experimentos, muita coisa ela foi descartada porque não fazia sentido, mas muita coisa foi aproveitada. Então, essa determinada paciente, que já tinha um câncer de mama em estágio bastante avançado, ela foi exposta às radiações ionizantes. E a partir desse momento que ela começou a ser exposta a essa radiação ionizante, foi possível se ver, se notar que aquele câncer, que aquele tumor maligno que aquela paciente tinha, ela começou a diminuir. Mesmo sem se ter um estudo específico sobre aquela patologia, sobre o uso dessa radiação e sobre até mesmo o que era a radioterapia, de maneira quase que aleatória, conseguiu-se descobrir que a radiação ionizante ela tinha essa qualidade, ela tinha esse poder de conseguir até mesmo destruir um tumor, de destruir um câncer. Pela primeira vez foi registrada uma radioterapia. Essa paciente supracitada, ela acabou falecendo, já estava em estágio avançado, mas já se ficou a ideia, a experiência de que radiação ionizante, ela pode destruir, pode matar, pode diminuir o tamanho de tumores malignos do câncer. A partir daí, começou a se ter diversas experiências com pacientes do mundo todo, sendo expostos a radiação ionizante, a tratamento, mas o primeiro tratamento com sucesso foi em 1899, em Estocolmo, na Suécia, com o médico Thor Stenbeck, que ele desenvolveu a técnica de terapia de radiação fracionada. Essa técnica de terapia radiação fracionada, ela é utilizada até hoje. E ela não é tão difícil de se entender. Porque a radiação, ela tem uma dose, né? Ela tem uma quantidade de energia. Algumas doses de energia são mais altas do que outras. Então, antes, o paciente, ele ficava muito exposto à radiação. Horas, dias, com várias exposições de radiação, sem um grande controle. Então, o que acontecia? Muitas vezes, o tumor do paciente, ele conseguia diminuir, mas aquela grande exposição a grandes doses de radiação gerava outra patologia para aquele paciente e aquele paciente acabava sucumbindo, acabava falecendo.
Steinbeck resolveu utilizar uma outra técnica, que é, em vez de se utilizar uma grande dose de radiação num tempo muito curto, ele resolveu fracionar. Ele resolveu colocar pequenas doses de radiação em tempos mais longos. E isso começou a gerar um resultado positivo. O tumor ele ia diminuindo e o paciente ele não ia tendo reações tão adversas, porque o câncer, apesar de ser uma doença, uma patologia gravíssima e muito complexa de ser estudado, vocês vão ver isso principalmente na próxima aula, ele tem uma característica que é o seu ponto fraco, que a célula cancerígena, a célula tumoral, quando destruída, ela demora muito para se reconstruir, diferente de uma célula sadia, que ela demora pouco tempo e ela consegue se reconstruir. A célula tumoral, a célula cancerígena, muitas vezes ela nem se reconstrói, ela morre ali. Então, o tratamento de radiação fracionada casa muito bem com isso, porque ela vai destruindo as células malignas sem afetar, sem destruir as células boas. E as que destroem as células boas vão se recuperando, e as malignas, que têm essa maior dificuldade, não vão morrendo. E aí o que acontece? O tumor ele vai diminuindo e o paciente vai passando a ter um tratamento. Esse conceito, esse uso da radiação fracionada, doses de radiação específica, com espaços de tempos mais longos, é a base do tratamento até hoje. Nós temos aqui a imagem no início do tratamento, a paciente ela tinha um câncer de pele, vocês conseguem ver aqui na ponta do nariz um leve tumor, e após alguns anos, a gente consegue ver a paciente. A partezinha mais branca aqui, obviamente, foi a parte da pele, que ela foi destruída, né, pela dose de radiação, mas o câncer ele foi totalmente eliminado. Todo paciente tem como eliminar dessa forma? Não. Existem N fatores de localização de onde é o tumor, se tem metástase ou não. A gente vai falar um pouco melhor sobre essa questão de metástase mais à frente, que nada mais é do que o espalhamento das células tumorais, das células cancerígenas, mas no caso dessa paciente específica e em dezenas de outras pacientes, a radioterapia é considerada um tratamento extremamente efetivo e de sucesso. O objetivo da radioterapia é promover a perda da capacidade funcional ou reprodutiva da célula. A célula cancerígena, ela cresce muito rápido, ela se espalha muito rápido e ela se contagia muito rápido às outras. Uma célula normal, exemplo, uma célula que nos faz ver, ela sabe, no seu núcleo, ela sabe que tem esse objetivo, que é de nos fazer ver. Então, a célula que está presente no nosso globo ocular, ela nunca vai entrar na corrente sanguínea e espalhar para outra região do corpo. As células que ficam nessa região e que têm esse objetivo vão morrer e vão renascer com esse mesmo objetivo. A célula cancerígena, não. A célula cancerígena ela começa a desobedecer seu núcleo e ela começa a se espalhar para outras regiões. Então, ela sai de onde ela tem que estar, vai para outros lugares e ainda começa a contaminar as suas vizinhas, fazendo elas ter um comportamento muito rebelde. Então, ela tem esse poder, por isso que tratar o câncer de maneira inicial é tão mais efetivo, porque esse espalhamento na corrente sanguínea em órgãos, que é chamado de metástase, ele está no menor grau e é possível se tratar. Já um paciente que está num grau avançado, onde o câncer está com metástase, já se espalhou em diversas outras regiões, já afetou outros órgãos, dificulta bastante o tratamento. Então, a radioterapia entra nesse sentido, para destruir ou diminuir essa reprodução exacerbada, essa reprodução sem controle dessas células malignas, dessas células cancerígenas, gerando a morte dela, gerando a morte dessa célula específica, desse tumor, desse conjunto de células, ou diminuindo o seu crescimento. Obviamente, sempre utilizando uma dose de radiação bem controlada. Iago, quem controla essa dose de radiação? Somos nós da radiologia. A gente coloca lá na técnica, vai ser tantos kV, tantos MA, do jeito que a gente aprendeu nos exames de física e em posicionamento? Não. A radioterapia, por ser tão complexa e por usar uma concentração de energia tão forte,
envolve toda uma equipe multidisciplinar. Ou seja, profissionais de diversas áreas, todos focados no mesmo intuito. Só a nível de comparação. Nos exames de raio-x, vocês aprenderam que se utiliza algo chamado de kV. kV é a quilovoltagem, ou seja, é a quantidade, a concentração de energia, a concentração de raio, a penetração dos raios-x em determinado exame. Ou seja, quanto maior a estrutura, maior o kV. Um exame de mão se utiliza em média 40 kV. Um exame de tórax, no paciente de biotipo grande como eu, pode-se utilizar 90 kV, 95, 100 kV, de acordo com o equipamento. Na radioterapia se trabalha com MV, milivoltagem, ou seja, na radioterapia se utiliza 1000 vezes mais dose de radiação do que no exame de raio-x convencional. Então, a radioterapia utiliza uma dose de radiação extremamente alta, é a mais alta nos exames da área da radiologia. Por quê? Porque ela não quer utilizar a radiação para passar pelo corpo e gerar uma imagem. Ela quer utilizar uma radiação forte e suficiente para entrar e destruir e matar aquela célula. Então, na radioterapia se utiliza doses de radiação muito alta. E devido a ter esse risco, ora, se temos células malignas, temos células benignas. A radioterapia quer destruir qual? As malignas, sem afetar as benignas. Então, por ser algo muito preciso, é necessário um profissional chamado de físico médico. Ele é um físico das radiações e especialista na área médica. E também, junto com ele, um médico oncologista. É alguém formado na medicina com especialização na área oncológica, na área de câncer. Eles analisam o paciente, onde estão os tumores, onde está o tumor, sua localização, em qual parte do corpo e o quanto de radiação será necessário para destruir esse determinado tumor que fica nesse determinado local, desse determinado paciente com todas as suas peculiaridades. Quando as aulas voltarem e a gente for fazer nossa visita, a gente vai conhecer que é a chamada sala do físico. É uma sala com diversos computadores, com quadros, eles desenham o tumor, fazem os cálculos, as contas, fazem todo o planejamento. E a gente da radiologia, a gente executa, mas já vem com a técnica toda pronta, o posicionamento todo pronto, não é algo da nossa cabeça, ou não é algo que a gente coloca na internet e vê, ou pega um livro e olha. Já vem tudo pronto, registrado no computador, e nós vamos executar. A gente fica assim com essa parte de posicionamento do paciente, com angulação do equipamento, mas a parte técnica mesmo, de técnicas de radiação, já vem tudo pronto e a gente a executa. Então, a gente já teve essa base do que é radioterapia. Radioterapia é um tratamento que utiliza radiação ionizante para matar ou diminuir o tamanho de células cancerígenas. Pode ser utilizado também para tratamento de queloide, por exemplo. Queloide é aquele volumezinho de massa que cresce em determinadas pessoas na cicatrização. Gera um crescimento ali no tumor benigno, onde a radioterapia pode ser utilizada específica para destruir aquela queloide. Mas, de maneira geral, é focada para o tratamento de câncer. Então, radioterapia é um tratamento que utiliza radiação ionizante para ajudar ou destruir células, ajudar o tratamento, diminuir o tamanho de células cancerígenas. Entendido essa parte? Dentro da radioterapia, nós temos duas modalidades. Nós temos dois tipos de radioterapia. Nós temos a teleterapia, braquiterapia. Tele é de televisão. Teleterapia. Terapia, tratamento. Tele é distância. Televisão, visão à distância. Teleterapia, tratamento à distância. Aqui nós temos o exemplo de uma fonte radioativa. Aqui nós temos o exemplo dos raios da radiação. Que tipo de radiação é essa? Radiação ionizante. Então, a radiação ionizante, aqui nós temos o alvo. Então, nós temos uma distância da fonte de radiação para o alvo.
Braquiterapia. Braque significa próximo. Terapia, dentro. Braquiterapia, tratamento próximo. Teleterapia, tratamento longe. Teleterapia é chamada também de tratamento externo ou tratamento à distância, onde a fonte de radiação vai se encontrar a certa distância do paciente que vai ser tratado. Como eu estava falando, distância, terapia, tratamento. Ah, Iago, mas quanto de distância? Que distância é essa? Teleterapia, a distância é basicamente de 1 metro. É muito parecido com o conceito que vocês aprenderam em posicionamento. Em posicionamento radiológico, cada exame não tem uma distância? Exame de tórax, distância 1,80 m. Exame de mão, distância 1 metro. Ombro, 1 metro, enfim. Cada exame tem sua distância. Na radioterapia também. E na teleterapia, a distância vai ser em média de 1 metro. Aqui nós temos, aqui vocês estão vendo o mouse, né? Aqui nós temos uma fonte radioativa. Vixe, como esse equipamento é grande. Por que ela é tão grande assim? Porque a quantidade de energia que ele tem que produzir, a quantidade de radiação que ele tem que produzir é muito maior do que no exame normal. No exemplo que eu dei, a radioterapia tem até cerca de 1000 vezes mais concentração de energia, 1000 vezes mais potência em sua radiação. Então, com certeza, o equipamento que tem que ter por trás dessa produção tem que ser muito maior. Então, nós temos aqui um equipamento de radioterapia. Esse equipamento é chamado de acelerador linear. Vamos conhecer um desses em nossas visitas. Então, esse equipamento ele produz radiação ionizante, onde a fonte radioativa fica a 1 metro de distância do paciente. Fonte radioativa é o acelerador linear, 1 metro de distância do paciente. O nome disso é teleterapia. Teleterapia, tratamento à distância. Outro exemplo aqui, a gente vê uma paciente fazendo um tratamento de câncer de mama, onde a gente tem aqui a teleterapia, o acelerador linear, a 1 metro de distância do paciente. A gente vai ver todos esses detalhes nas próximas aulas. Aqui equipamento é esse que a paciente está com o braço em cima. É chamado de rampa de mama. Serve para posicionar o paciente, para apoiar suas mãos e seus antebraços, seus braços, para que não atrapalhe na hora do exame. Porque a paciente está com risco. Isso é o quê? Cicatriz? Não, são riscos mesmo, que vão servir de referência na hora do posicionamento. A gente vai estudar isso muito detalhadamente mais à frente. Mas o que vocês têm que aprender a princípio é teleterapia, tratamento à distância, onde a fonte emissora de radiação vai ficar a cerca de 1 metro do paciente. Esse aqui é um aparelho de teleterapia chamado de acelerador linear. Essa foto foi eu que tirei e esse equipamento é exatamente o equipamento que vocês vão conhecer em nossa visita a Mossoró. E o equipamento é rosa, é lindo desse jeito, sim. O equipamento lá é incrível, fantástico. Como eu disse no começo da aula, é considerado o segundo equipamento mais moderno do Nordeste em relação à radioterapia, né, a tratamento de câncer. É um equipamento assim fantástico que, por exemplo, não tem em Natal. Em Natal não tem um equipamento tão moderno como tem esse em Mossoró para radioterapia. Um exemplo que eu me lembrei aqui, com relação ao que a gente estava falando de quantidade de energia. A radioterapia ela produz tanta energia, que quando inaugurou esse hospital, acho que 2012, 2013, foram fazer os testes, né, de instalações e tudo mais. Quando liberou a dose de radiação na radioterapia, nesse equipamento, caiu a energia do bairro inteiro, porque ele não conseguiu sustentar de tanta tensão que é puxada no equipamento. Para vocês terem ideia de quanto de energia puxa um equipamento de radioterapia. Então, o nome desse equipamento é acelerador linear, que é utilizado na teleterapia. Vocês vão poder ver, pegar, mexer, tirar foto, tudo mais. Teleterapia, tratamento à distância. Quanto de distância? 1 metro. Utiliza que tipo de radiação? Radiação ionizante. Para quê? Destruir o câncer. E o outro tipo de modalidade é a braquiterapia.
braque, próximo, terapia, tratamento. Teleterapia, tratamento à distância, braquiterapia, tratamento próximo e, em alguns casos, dentro do paciente. Braquiterapia é a forma de tratamento em que a fonte radioativa fica em contato direto com a pele do paciente ou até mesmo dentro de alguma cavidade. Esse equipamento que vocês estão vendo aqui, esse robozinho, é um equipamento de braquiterapia. No Hospital de Mossoró tem um igual a esse, é um dos mais modernos que existem no mundo. E aqui é o que vocês estão vendo como funciona a braquiterapia. Olha só a diferença, aqui também é um tratamento para um câncer de mama. Teleterapia, veja que a fonte de radiação está distante da pele do paciente, do tecido do paciente. Braquiterapia é próximo e, nesse caso aqui, dentro do paciente. Então, braquiterapia é quando a fonte radioativa fica próximo ou dentro do paciente. Outra característica importante é que a gente estudou, acho que no primeiro slide, que essas radiações existem de duas formas. Ou produzida pelo homem, como assim, Iago? Você tem um equipamento para consiga produzir radiação ionizante, ou com elementos radioativos, ou seja, elementos naturais que têm a própria natureza que emitem radiação, como, por exemplo, o plutônio, o césio, o iodo, dentre outros tipos de elementos químicos que emitem radiação de maneira natural. Na braquiterapia, vai se utilizar um elemento radioativo, ou seja, vai vir uma pedra que emite radiação de maneira constante, vai ser colocada nesse robô e esses fios vão ser conectados para ficarem encostados ou dentro do paciente. Então, a braquiterapia é isso. É quando a fonte de radiação fica diretamente encostada ou dentro do paciente. É uma fonte encapsulada, chamada também de fonte selada, ou várias dessas fontes, que elas vão começar a liberar dose de radiação em uma distância de poucos centímetros ou em contato direto com a estrutura. Aqui, essa foto aqui, ela foi eu que tirei também em alguma das visitas. Esse equipamento que vocês estão vendo aqui, no caso da nossa esquerda, que tem no Hospital de Mossoró, que é exatamente esse aqui, ó. Aí a gente vê os buraquinhos aqui, aí os fios podem ser colocados um ou vários deles, de acordo com a intensidade que o médico queira. Ele é super pesado, vocês vão ter a oportunidade lá de tentar mexer, tem onde a aluna está segurando aqui, tenta mexer, mas é muito pesado, porque como você tem uma fonte radioativa dentro dele, então ele é todo cercado de chumbo. Para quem conhece sobre o acidente do Césio de Goiânia, o acidente do Césio de Goiânia aconteceu como? Com um equipamento de braquiterapia. Era um equipamento que tinha uma fonte de radiação dentro dele, num hospital abandonado. Os cidadãos lá, eles conseguiram romper esses lacres de proteção e pegar o elemento radioativo, o pozinho que tinha lá do Césio-135 e se espalhou. Então, o acidente do Césio de Goiânia aconteceu no hospital que tinha um setor de braquiterapia, dentro da radioterapia. Ou seja, tem diretamente o elemento radioativo dentro dele. E aqui somos nós que manuseamos esse equipamento, sim. A gente ajuda a manusear junto com toda a equipe. Mas quem pega o elemento radioativo para colocar aqui e concentrar essa energia, aí é um físico médico. Teleterapia, basicamente, só existe ela. Existem alguns outros tipos, mas é algo mais aprofundado. A princípio, a gente vai ficar só nela. Mas na braquiterapia, que é o tratamento próximo ou dentro, nós temos 4 variáveis. Teleterapia, tratamento à distância. Braquiterapia, tratamento próximo ou dentro do paciente. E na braquiterapia nós temos a braque superficial, intracavitária, intraluminal e intersticial. Vamos estudar cada uma delas agora. A braquiterapia superficial, como o seu próprio nome já diz, é quando fica encostada na superfície, fica encostada na pele do paciente, como nós estamos vendo aqui na foto.
A gente está vendo aquele robozinho de braquiterapia, né, equipamento de braquiterapia, uma fonte ligada e encostada no rosto do paciente. Então, esse tipo de tratamento, quando a fonte radioativa fica encostada na pele do paciente, é chamado de braquiterapia superficial. Normalmente é utilizada para tratamento de câncer de pele. Ou seja, quando o tumor é bem visível na pele, é colocada lá o equipamento, o acesso, e aí é feito o tratamento. Braquiterapia superficial. Outro exemplo aqui que nós estamos vendo, fontes radioativas ligadas e encostadas na pele do paciente, na superfície. Tratamento superficial. Braquiterapia superficial. Dá um aluno pedindo para entrar aqui. Além da superficial, nós temos a braquiterapia intracavitária. Intracavitária, a gente estava falando que a braquiterapia é próxima ou dentro do paciente, então intracavitária é quando realmente é dentro do paciente, onde a fonte radioativa vai ser introduzida em alguma cavidade. Então, pode ser na traqueia, no esôfago, na vagina, no reto. Esse tipo de tratamento é muito utilizado principalmente para câncer do colo de útero. Então, lá em Mossoró, a braquiterapia faz a intracavitária para tratamento de câncer do colo de útero, onde a paciente, nesse exemplo aqui, vai ficar em posição ginecológica e a fonte vai ser colocada, a fonte radioativa, dentro do útero para fazer o tratamento. Mas pode ser também câncer de reto, na traqueia, enfim, até mesmo nas fossas nasais e outras partes do corpo. Superficial, quando fica na superfície. Intracavitária é quando fica dentro da estrutura. Nós temos também uma outra opção que é chamada de intraluminal. A intraluminal é o tratamento específico do câncer de pulmão. Então, no câncer de pulmão, pode ser utilizado um tipo de braquiterapia chamada de intraluminal, onde a fonte radioativa ela vai entrar pelo nariz do paciente, descer pela traqueia até chegar aos brônquios pulmonares. E por que intra? Intra é de dentro. Intra é de dentro, cavitária de cavidade, de orifícios naturais. Intra de dentro, que o luminal, nós temos no nosso organismo algo chamado de lúmen, ou de luz. Dentro de algumas estruturas, de alguns órgãos, nós temos uma luz, ou lúmen, e que nada mais é do que uma cavidade meia oca, certo? Então, os nossos brônquios pulmonares têm essa parte intraluminal, por isso que o nome do tratamento, o nome dessa via é intraluminal, que é quando a fonte radioativa vai ficar diretamente na árvore brônquia do paciente para tratamentos intensivos de câncer de pulmão. E por último tipo de braquiterapia, nós temos a braquiterapia intersticial. A braquiterapia intersticial, ela tem uma característica diferente das outras. A gente já estudou que radioterapia não é um exame, é um tratamento. Ou seja, o paciente ele vai ficar nessa situação 5 minutos, 10 minutos, uma vez por semana, ele vai no hospital, faz o tratamento, depois vai para casa. Depois, na outra semana, vem no hospital, faz o tratamento, vai para casa. Fica aqui 5, 10 minutos nessa situação, enquanto a radiação faz esse processo de destruir as células malignas. Na intersticial, não. Na intersticial, a fonte radioativa vai ser introduzida no paciente. Isso que vocês estão vendo aqui, cada pontinho desse é um elemento radioativo produzindo radiação. E essa fonte radioativa vai ficar dentro do paciente. Ou seja, o paciente ele vai embora, vai para casa e o elemento radioativo vai ficar ainda dentro dele. É utilizado para estágios mais avançados, é um tratamento mais intensivo. No caso aqui, a gente está vendo um exemplo com câncer de próstata. Então, nós temos diversos elementos radioativos emitindo, produzindo radiação 24 horas por dia, 7 dias por semana, enquanto estiver na região. Mas o paciente ele vai ter uma vida normal, ele vai expelir, emitir radiação, não? Ele pode ter contato com outra pessoa, ele pode dormir com sua esposa, com seu marido, pode. A fonte radioativa vai ficar dentro daquela região
emitindo doses de radiação, mas isso não vai ser expelido para fora, nem na urina, nem no suor, nada do tipo. E aí pode ser feita a retirada durante alguns dias, algumas semanas, alguns meses, ou o paciente pode ficar com isso para o resto da vida. Até porque os elementos radioativos, eles têm o que é chamado de meia-vida. Ou seja, assim como nós humanos, cada dia que passa, a gente vai perdendo um pouco de nossa vida, né? Quando a gente vai passando, cada dia que passa, a gente está mais perto de morrer. Então, o elemento radioativo é do mesmo jeito. A cada dia que passa, ele vai perdendo a sua energia. O que é o elemento radioativo? É uma concentração de energia, de radiação ionizante, que é a energia. Então, cada dia que passa, ele vai diminuindo essa intensidade. Normalmente, eles duram cerca de uma semana. Após isso, nem radiação ele vai estar emitindo mais. Aí o médico pode retirar para colocar outras cápsulas, ou o paciente fica assim, também não vai gerar dano nenhum. O comprimento aqui do elemento radioativo, e vai ser colocado dentro do paciente, colocado o acesso, e pode ser colocado dentro do paciente. Então, na braquiterapia, nós temos 4 tipos. Superficial, quando a fonte radioativa vai ficar na superfície, encostada na pele. Intracavitária, quando a fonte radioativa vai ficar dentro do paciente. Intraluminal, quando a fonte radioativa vai ficar dentro da árvore bronca dos pulmões do paciente. E intersticial, quando a fonte radioativa ela vai ficar no organismo, no corpo do paciente, mas de maneira temporária ou permanente. Nessas outras 3, superficial, intracavitária e intraluminal, é somente durante aqueles poucos minutos do exame. A intersticial, a fonte de radiação, a fonte radioativa, ela vai com o paciente. Consequentemente, a sua intensidade ela é muito maior. E o tratamento do câncer, a radioterapia, existem 2 tipos. Inclusive, eu passei por uma situação recente, uma amiga dos meus pais estava com uma irmã em tratamento de câncer, e inclusive chegou a falecer, e ela achou, por coincidência, eu estava na casa dela, meus pais conversando e eu lá, e ela achou muito estranho, porque pagava um plano de saúde muito caro, e o médico tirou a paciente da UTI e voltou para o quarto. E disse para a família se despedir e tudo mais, porque já não tinha mais jeito. E elas, como é que isso pode acontecer e tudo mais, eu fui tentar explicar a ela que a radioterapia, ela estava fazendo quimioterapia, a radioterapia, dentre outros tipos de medicações, mas dentro do tratamento contra o câncer tem 2 tipos. Nós temos a curativa. A curativa é quando a equipe médica ela busca a cura mesmo. O termo cura no câncer não é tão utilizado. O termo correto utilizado é tratamento, porque o câncer você pode tratar ele hoje, mas uma semana depois, ou 50 anos depois, ele pode ressurgir em outro lugar. Não tem como eliminar as chances de você ter um câncer. Por isso que o termo correto é tratamento. Mas você pode tratar um câncer hoje, dizer que a paciente está curada daquele câncer específico, e daqui a um mês ela não está, ela tem outro. Então não tem como ter essa garantia. Mas quando o médico ele faz a entrevista com o paciente, analisa os exames, faz o tratamento, ele pode ter 2 finalidades. A primeira é a curativa, quando ele acha que aquele tratamento ele vai ser eficaz, que o paciente ele vai ter uma sobrevida grande, que aquele câncer ele vai ser tratado, ele vai ser curado. E o outro tipo é a paliativa, onde o médico entende que o tratamento ele é importante, mas que o paciente ele não vai ter uma sobrevida tão longa, que ele já está num estágio mais avançado e que o tratamento ele vai servir com outro intuito. Em vez de buscar realmente a cura do paciente, ele vai buscar que o paciente sofra menos, que o paciente tenha menos dor, que o paciente tenha menos sangramento, que ele saia da UTI, porque na UTI, como alguns de vocês devem saber, não se libera tantas visitas, bote para o quarto para que esse paciente receba mais visitas, possa se despedir. O tratamento é voltado muito para aliviar as dores do paciente, para que ele tenha uma morte mais digna e não tão dolorosa.
Então, o tratamento contra o câncer pode ser utilizado dessas duas formas. Ou de maneira curativa, onde a equipe médica vai entender que dá para curar aquele paciente, ou de maneira paliativa, onde talvez esse paciente ele não seja curado, ele não volte para casa, mas que ele vai ter uma sobrevida mais digna, com menos dor, com menos sofrimento, e que a família esteja mais próximo dele. É óbvio que não tem como ter certeza de nada. O paciente ele pode começar num tratamento paliativo e se curar, como ele pode começar num tratamento curativo e falecer, porque quem controla isso não somos nós humanos, nem nós da radiologia, nem a equipe médica, nem ninguém. É algo maior. Então não tem como ter essa garantia, mas esse é o intuito, essas são ideias, são possibilidades que a equipe médica ela trabalha entre a equipe e pode ser levada para pegar também a opinião da família e saber como se quer. Mas no caso dessa paciente citada, ela já estava com um pulmão e meio comprometido, era câncer de pulmão, estava com um pulmão e meio comprometido e não tinha mais o que fazer, infelizmente. Então, quando o médico ele entende que o tratamento de câncer ele não vai conseguir a cura, literalmente, pode ser feito de maneira paliativa, para diminuir o sangramento, enfim, melhorar um pouco a qualidade de vida daquele paciente. Alguém falou aqui no chat, fez um barulho, deixa eu olhar aqui. Ah, que está travando, que pena. Assim, porque eu não consigo ver que tá travando, talvez seja a conexão, aqui está chovendo muito. Mas se vocês quiserem que eu repita determinada parte, você pode falar aqui, Iago, fala sobre isso, que aí eu repito novamente, tá bom? Ou se não, se quiser depois eu falo, você deixa a mensagem no zap que eu lhe explico. Porque aqui para mim tá normal. Porque como aqui tá chovendo, pode ser a conexão, não sei. Então, a radioterapia pode ter esses dois tipos de tratamento. Por utilizar uma dose de energia, uma dose de radiação tão alta, né? A gente já viu que radiação nada mais é do que energia, e a radioterapia trabalha com uma grande concentração dessa energia suficiente para, no caso, destruir, né, uma célula. Tem efeitos colaterais, sim, mas são efeitos colaterais relativamente controlados por todo o estudo que tem por trás de um tratamento de radioterapia, muita pesquisa, muitos cálculos que são feitos. Mas, normalmente, os efeitos colaterais da radioterapia são ligados aos efeitos colaterais da radiação e elas são tolerantes, certo? Então, o paciente, normalmente, ele fica com sede, ele pode se sentir um pouco cansado, ele pode ter no local da sua pele uma queimadura. Deixa eu voltar aqui só aqueles slides, só para exemplificar aqui para vocês. O do primeiro tratamento bem sucedido. Ó, veja, a paciente ela ficou com a queimadura na região. Por quê? A dose de radiação ela é tão alta que ela destruiu as células malignas que formavam o tumor, mas ela destruiu também as células benignas que formavam o tecido epitelial daquela região. E aí essas células, a intensidade foi tão grande que elas não conseguiram se regenerar, não conseguiram se recuperar. Então, esse é um tipo de efeito colateral relacionado à radioterapia. Mas que um tratamento, em um paciente que está em um tratamento contra o câncer, isso aí, na verdade, é bem o de menos, né? O importante é que ele consiga se tratar e sobreviver. Vou mostrar um videozinho aqui para vocês, antes que a gente entre em outra parte. Só para vocês entenderem melhor um pouco sobre essa questão da radioterapia. Opa. Eu não consigo saber se vocês estão ouvindo o áudio, mas o áudio não é tão importante, e sim o vídeo. Bom, nós temos aqui uma imagem. Vocês estão vendo, né? O vídeo? Por favor, dá um ok no chat. Porque se vocês estão vendo o vídeo... Ah, pronto, perfeito. Arthur.
Arthur falou aí que tá. Então, aqui é uma sala de radioterapia. Qual o nome desse equipamento aqui? Alguém lembra? Esse é um equipamento de acelerador linear. E que tipo de tratamento é esse? Tratamento à distância. Se é à distância, qual o nome? Teleterapia, tratamento à distância. Então, aqui é uma sala de radioterapia, de teleterapia, tratamento à distância, e o nome desse equipamento é um acelerador linear. A paciente, ela vai fazer um tratamento, uma sessão de radioterapia, tratamento de câncer de mama. E a paciente ou o paciente vai ficar despido dessa forma na nossa frente. Veja, dois profissionais, sim, a paciente ou o paciente, em alguns casos, vai ficar despido para que se veja a localização correta de onde vai entrar a radiação. Olha, na radioterapia trabalham dois profissionais? Sempre. Radioterapia se trabalha em dupla. Diferente dos outros setores da radiologia, tomografia, raio-x, normalmente a gente trabalha sozinho. Mas na radioterapia se trabalha sempre em dupla. Por quê? Se está utilizando uma dose de radiação tão grande, a vida do paciente, a chance do paciente ter um dano devido a essa grande concentração de radiação é algo muito considerável. Então, a chance de erro na radioterapia é zero. Radioterapia não pode ter erro. Diferente do raio-x normal, numa colimação de um exame, que a gente vê até nos livros. Ah, pode deixar dois dedinhos passando, caso o paciente mexa, a gente não perca. Não, a colimação fica passando dois dedos, não tem problema nenhum. Por que não tem problema? Porque apesar de ser radiação ionizante, é um pouco baixa a dose. Na radioterapia não tem isso. A dose ela tem que ser no local exato, que a equipe médica, que a equipe física estudaram e calcularam. E o fato de ter duas pessoas é para diminuir a margem de erro. 4 olhos veem mais do que 2. 2 mentes pensam mais do que uma. Então, é para os dois treinarem, fazerem o exame, mas também para se avaliarem e não deixar que nenhum erro aconteça. Sendo posicionada a paciente, foi apagada a luz para ver melhor a colimação. Veja que essa profissional está com um controle remoto na mão. Esse controle ela consegue girar o acelerador linear, ela consegue mexer a mesa. Veja que os dois profissionais estão sempre olhando para frente, como se estivesse olhando para nós. Por quê? Porque nesse lado, quando a gente for visitar lá, vocês vão ver, tem alguns monitores onde os médicos já colocaram exatamente como o paciente tem que ser posicionado. Então, eles vão olhando e vão conferindo no monitor, saber se está tudo certinho, na altura certa, na angulação certa. Ó, eles vão sempre olhando e conferindo. E é tão interessante, é tão preciso, que enquanto não estiver no local certo, não libera radiação, fica uma ficha, uma linha vermelha. Aí, quando você coloca no exato local que o médico quer, ela fica verde. Fazendo os ajustes de posicionamento do paciente, fazendo a angulação do acelerador linear, a mesa ela também angula. Após o posicionamento correto, os profissionais saem da sala. Durante o exame de radioterapia, a gente não fica atrás de um biombo, como é no raio-x normal, que a gente fica atrás daquela parede chamada biombo. A gente fica em outra sala e acompanha tudo por câmeras, inclusive dá para ver uma das câmeras aqui. A sala ela é repleta de câmeras e sistema de som, então a gente se comunica com o paciente e vê tudo por câmeras em uma sala que fica oposta a ela. Inclusive, vocês vão ver lá que a porta é tão pesada, é tão chumbada, que não dá para um ser humano abrir tão pesada. Você tem um motor só para abrir a porta. E aí, do lado de fora, é que a gente vai controlando a liberação de radiação e tudo mais. O paciente ele fica cerca de 5 minutos recebendo os feixes de radiação. A máquina ela vai girando da forma que a gente controla lá fora.
profissional veio, angulou, olhou para ver se está do jeito que o médico quer, para quando tiver, ela sair da sala e ir lá fora para liberar a radiação. E assim é um tratamento de radioterapia. É um tratamento que, em média, dura cerca de 8 a 10 minutos por sessão, entre o paciente entrar, ser posicionado, liberar as doses e sair. E é um tratamento que pode ter 30 sessões, 20 sessões, vai depender de acordo com a análise médica. Então, essas sessões, normalmente, elas são feitas cerca de 1 ou, no máximo, 2 vezes por semana. Terminou o tratamento, vai ser retirada a paciente. Então, a radioterapia é uma área muito apaixonante e muito diferente de todas as outras áreas da radiologia, principalmente por não se tratar de um exame, e sim de um tratamento. Isso nos faz criar um vínculo com o paciente muito grande. Num raio-x normal, no exame normal, a gente vê um paciente daquela vez que a gente está fazendo o exame, e a chance da gente nunca mais ver aquele paciente é grande. Porque o paciente faz um raio-x, depois vai fazer um raio-x, sabe-se lá quando. Na radioterapia, não. Na radioterapia, a gente vai acompanhar aquele paciente semanalmente. Durante meses, a gente vai acompanhar o tratamento dele, a evolução, ele se sentindo melhor, ganhando mais energia, o câncer ir diminuindo, ou muitas vezes o paciente ir definhando e morrendo aos poucos no tratamento mais paliativo. Então, a gente acompanha toda essa parte e passa a ter uma ligação muito maior com o paciente. Mas essa parte do tratamento em si, a gente vai estudar muito melhor na próxima aula e vamos ver muito, mas muito melhor pessoalmente, onde eu vou levar materiais, onde vocês vão visitar na prática, ver tratamentos como esse na prática, ao vivo, que vai ser bem mais bacana. Então, voltando aqui à questão dos efeitos colaterais. Por estarmos trabalhando com doses de radiação tão alta, podem existir efeitos colaterais. São os efeitos colaterais podem ser imediatos ou efeitos colaterais tardios. Os efeitos colaterais da radioterapia vão variar de pessoa para pessoa, vai depender de onde é o tumor daquela pessoa, do biotipo dela, o estado clínico, o estado físico. Mas, de maneira geral, e também vai variar se esse paciente está fazendo só a radioterapia ou ele está fazendo quimioterapia também. Porque para tratar o câncer, basicamente, hoje nós temos três tipos de tratamento. Nós temos a quimioterapia, nós temos a radioterapia e nós temos as cirurgias. O paciente, ele pode estar fazendo só químio, ele pode estar fazendo só rádio, ou ele pode fazer só a cirurgia. Ou ele pode fazer os 3, ou ele pode fazer só 2. Por isso que tem pacientes, eu conheço alguma pessoa, mas ela nunca fez radioterapia, não. Ela fez só a químio. Não, mas fulano de tal nunca fez nem químio, não. Fez a cirurgia e ficou boa toda. Existem muitas variáveis. Vai depender principalmente se tem metástase, né? A gente já estudou que metástase é quando a célula cancerígena se espalha para outros lugares. Vai depender do estado clínico daquele paciente, do estado físico, da idade. Enfim, são N fatores. E os efeitos colaterais também vão variar de acordo com tudo isso. Mas os efeitos colaterais são aqueles que surgem durante o tratamento ou até mesmo um mês após o tratamento. Normalmente é ressecamento da pele, já que a dose de radiação é tão alta que acaba destruindo até mesmo as moléculas de H2O que ficam no nosso organismo. Então é normal o paciente ficar com a boca seca, ficar com a pele ressecada, criar uma descamação bem relacionada como se fosse uma queimadura mesmo, porque é um tipo de queimadura, é um tipo de destruição de pele, bolhas, algo como uma queimadura de 2º grau, onde descama e cria bolinha. Então, pode ser relacionada à dose de radiação utilizada. O paciente vai se sentir um pouco mais cansado, com falta de energia, porque a dose de radiação ela vai destruir também algumas coisas, alguns tipos de moléculas que geram essa energia, gente. Iago, mas isso é comum? Sim, isso é relativamente comum pela dose de radiação que está sendo utilizada.
mas o intuito principal é que no final do tratamento, na conclusão do tratamento, esse paciente ele tenha vida, ele esteja vivo e esteja apto a seguir sua vida de maneira normal, dentro da medida do possível. Então, esse tipo de queimadura não vai afetar a vida do paciente, o paciente ficar um pouco mais cansado, um pouco mais debilitado, também não, desde que no final esse paciente ele consiga se recuperar desse tratamento, dessa doença. E também esse nível de fadiga da radioterapia não é como, por exemplo, na quimioterapia. Quem já passou, quem já acompanhou algum paciente que fez quimioterapia, sabe que o paciente ele fica muito cansado, alguns pacientes ficam com enjoos, com vômitos, são N efeitos colaterais. Na radioterapia são bem menos intensos, porque a quimioterapia não utiliza radiação. Quimioterapia é um coquetel de medicações, por isso que é quimio é de químicos, de medicações, terapia, tratamento com químicos, tratamento com medicações. Radioterapia, tratamento com radiação. Então, os efeitos colaterais da radioterapia, nessa parte de fadiga e de enjoo, é bem menos do que a quimioterapia. E os efeitos colaterais também podem ser efeitos colaterais tardios. Eles podem surgir de 3 até 6 meses após o tratamento, em alguns casos até anos após o tratamento. Hoje em dia isso é bastante raro de acontecer e normalmente está ligado muito ao erro médico no cálculo, porque assim, cada célula do nosso corpo, ela suporta uma dose X de radiação. Então o médico ele vai olhar, o câncer do paciente é no globo ocular, no olho. Então, a dose de radiação que eu vou utilizar é X. Se o câncer for ósseo, no osso do paciente, o osso do paciente, ele aguenta mais dose de radiação, porque é um tecido mais rígido, mais denso. Então, a dose de radiação utilizada num câncer ósseo não vai ser a mesma dose de radiação utilizada no globo ocular, que não vai ser a mesma dose de radiação utilizada na medula óssea. Então, cada caso tem uma dose de radiação diferente. Então, o médico e o físico vai fazer todos esses cálculos para saber aonde é, idade do paciente, estrutura, todos os exames clínicos que vão ser feitos. Se a dose aplicada for a correta, ao final do tratamento, o paciente ele vai se curar do câncer. Se for curativo, né, se o paciente tiver condições de ser curado, ele vai ser curado e não terão muitos efeitos colaterais, a não ser aquelas queimaduras e aquele cansaço que nós já falamos. Os efeitos tardios estão normalmente ligados a erros, onde doses de radiação foi utilizada muito mais do que se poderia. E aí o paciente ele pode acabar tendo efeitos colaterais tardios, que é a atrofia da região, fibrose e até mesmo outro câncer. Porque a dose de radiação foi tão alta que destruiu as células boas, as células ruins, né, as células cancerígenas, mas mutacionou, gerou uma mutação, uma alteração genética na célula boa. E mutação genética, alteração genética a longo prazo, tem grande chance de dar câncer. Então, os efeitos colaterais podem ser imediatos ou tardios. Bom, pessoal, essa foi a nossa primeira aula da disciplina de radioterapia. Vou fazer um resumo geral do que foi visto. Qualquer dúvida que precisar, eu estou sempre à disposição, no Zap, aí, no e-mail, podem ficar à vontade. Mas hoje a gente aprendeu que radioterapia é um tratamento que utiliza radiação ionizante. Por que radiação ionizante? Radiação ionizante contém grande concentração de energia suficiente para fazer alteração celular. Então, a radioterapia utiliza radiação ionizante para destruir as células cancerígenas. A radioterapia utiliza radiação ionizante para destruir ou diminuir o tamanho das células cancerígenas dos tumores malignos. Vimos também que existem radiações ionizantes e não ionizantes. As ionizantes, alta concentração de energia, causa danos celulares. Não ionizantes, menor concentração de energia e não dar danos celulares. Vimos que na radioterapia existem dois tipos. Existem a teleterapia, tratamento à distância, onde a fonte de radiação fica distante do paciente. Quanto de distância? 1 metro. E vimos também que temos a braquiterapia. Braquiterapia é o tratamento próximo ou dentro do paciente.
E na braquiterapia, nós temos 4 tipos. A braquiterapia superficial, quando a fonte de radiação fica encostada na pele. Braquiterapia intragravitária, quando a fonte de radiação fica dentro do paciente. Braquiterapia intraluminal, quando a fonte de radiação fica dentro dos alvéolos pulmonares do paciente. Dentre essas 3, é feito o tratamento durante alguns minutos, como a gente viu no vídeo, 5 minutos, 8 minutos, 10 minutos em média. E nós temos também o outro tipo de braquiterapia, chamada de intersticial. A intersticial tem uma característica que o elemento radioativo fica dentro do paciente e o paciente ele vai para casa com esse elemento radioativo dentro dele. Então, são os 4 tipos de braquiterapia: superficial, intragravitária, intraluminal e intersticial. Aprendemos também que o tratamento contra o câncer pode ter 2 finalidades. Paliativo, quando o paciente já está no estágio mais avançado, já está com metástase. Inclusive, outro termo aprendido é a metástase. Metástase é quando a célula maligna, quando o câncer se espalha para outras regiões. Então, o paciente que está no estágio mais avançado, normalmente ele vai fazer um tratamento paliativo, ou também pode ser feito de maneira curativa, que é quando o médico está mais confiante, normalmente no estágio inicial da doença, e aquele paciente ele pode realmente se tratar, se curar do câncer. E os efeitos colaterais estão bem ligados às doses de radiação utilizadas. Podem ser os efeitos colaterais imediatos, que são os mais comuns, como queimaduras, descamação na pele, coceira, bolhas, e também os tardios, que são efeitos a médio e longo prazo, que aí são efeitos colaterais mais raros, mas também são bem mais graves e podem estar relacionados a atrofias, fibrose e até ao nascimento de outro câncer. E meus contatos, quem quiser entrar em contato comigo, deixei meu e-mail aí. No portal, já enviei todos os materiais, apostilas, material de apoio. Vou só enviar a aula quando estiver pronta em vídeo. Qualquer coisa é só entrar em contato. E para fechar nossa aula de hoje, mais uma frase de Marie Curie: cada pessoa deve trabalhar para o seu aperfeiçoamento e, ao mesmo tempo, participar da responsabilidade coletiva por toda a humanidade. Essa frase de Marie Curie eu gosto muito, porque ela fala sobre um tema que eu gosto muito, vocês sabem que eu palestro sobre isso, que é a questão da humanização. Cada pessoa deve trabalhar para o seu aperfeiçoamento, ou seja, nós temos que estar aptos e qualificados para exercer nossas funções. Temos que estar no auge, com o máximo de conhecimento e preparo técnico e mental possível. Mas, ao mesmo tempo, e ligado a isso, a gente é responsável por toda a coletividade humana. Então, a gente tem que ajudar as pessoas, a gente é responsável também pelo outro. Isso traz uma mensagem de união muito grande, que não basta eu ser bom, ou fulano tal é inteligente. Isso não é o suficiente, não basta. Além disso, tem que ter toda essa integralidade entre as pessoas. Muito obrigado pela presença, a todos que estão assistindo no YouTube, na plataforma, principalmente aos que estão presentes aqui. Eu fico muito feliz quando vocês assistem aqui, gosto bastante. E o que precisar é só falar que eu estou à disposição. Nossas aulas de radioterapia vão seguir o mesmo padrão que estão seguindo, aulas todas as terças-feiras, às 19 horas. Hoje ainda, todo o conteúdo, vídeo, slide, tudo já vai estar pronto na plataforma para vocês acessarem, e o que precisar é só falarem, tá bom? Um abraço a todos, boa noite e até a próxima.